Os mandamentos da prosperidade. Uma socialite disse orgulhosa ao rabino que visitava: "Um de meus familiares chegou à América no Mayflower, junto com os primeiros imigrantes. Outro membro da minha família assinou a Declaração da Independência." Ao que o líder judeu, sem se abalar, respondeu: "E um dos meus familiares assinou os 10 mandamentos." Muitas vezes ouvimos falar de Moisés como um homem que libertou o seu povo da escravidão do Egito. É verdade, mas o milionário fez muito mais do que isso. Como já dizemos anteriormente, Moisés tinha uma missão de prosperidade. Se pensarmos nesse sentido, veremos por que os 10 mandamentos são, na realidade, poderosos mandamentos de prosperidade. Revisemos por que considerarmos essa missão de prosperidade. Os hebreus migraram para o Egito em busca de alimento por conta da fome que sofreram durante 7 anos, quando um dos seus antepassados, José, ainda governava as terras como primeiro-ministro. José não só salvou seu povo daquele tormento, como instalou-os confortavelmente. Enquanto o primeiro-ministro hebreu esteve no poder, seus descendentes foram bem-vindos. Porém, depois de sua morte, os egípcios passaram a odiar os hebreus e encará-los como parasitas. Submeteram-nos então à escravidão. Nesse momento, a missão de Moisés era fazer com que aquele povo sofrido enxergasse em Deus sua única fonte de provisões. Percebesse que não precisava se submeter à escravidão de um poder estrangeiro para prosperar. Que poderia de fato desfrutar de uma vida de fartura em sua própria terra prometida, terra onde manam leite e mel. Depois de retirá-los do Egito, Moisés provou aos israelitas que Deus poderia atender às suas necessidades, dia após dia, fornecendo-lhes o maná dos céus e a água das rochas. Apesar de estar diante de um pai provedor, o povo mais estava insatisfeito. Lamentava, pois, embora vivesse em regime de trabalhos forçados no Egito, tinha ali alguma garantia de prosperidade. Agiram como muitos de nós fazem quando se acomodam às poucas realizações da vida, em vez de mostrar a fé no Senhor como a única fonte de provisão, clamando por bênçãos ilimitadas. Os hebreus continuaram a criticar e se opor a Moisés, que por sua vez teve de recorrer a Deus e pedir orientação sobre como conduzir aqueles rebeldes para uma vida rica na terra prometida. Para ajudá-lo naquele momento de incertezas, Deus forneceu a Moisés os 10 mandamentos, um guia moral e espiritual. Pelas atitudes negativas e revoltosas dos hebreus, por sua franca compreensão a respeito das leis morais e espirituais, naquele período, foi necessário usar de todos os preceitos o conceito de não deverás. A partir dos 10 mandamentos, conhecemos ensinamentos de prosperidade e sucesso, específicos capazes de nos livrar das limitações ou daquilo que não representasse o melhor para nossas vidas. Ser bem-sucedido significa obter resultados favoráveis. Esses 10 preceitos nos mostram como fazer. Os 4 primeiros dizem a respeito da atitude correta do homem para com Deus e sua relação com o Senhor, considerando-se o rico e amoroso. Pai, seja com Deus que reside em cada ser humano, seja um Deus universal. Os últimos 6 remetem à atitude correta do homem para com as outras pessoas e suas relações com elas. Todos os mandamentos contêm poderosos ensinamentos sobre como ter uma vida próspera. Devemos entendê-los e aplicá-los, especificamente quando o nosso período desérticos, como hebreus, ficam tentados a aceitar, a nos conformar com aquilo que não representa o melhor para nossas vidas. Ao colocá-los em prática, poderemos também torná-los nossos mandamentos de sucesso e de prosperidade. O primeiro mandamento da prosperidade.
Deverás considerar apenas Deus como a fonte de tuas orientações e abundantes provisões. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Os egípcios adoravam muitos deuses, o que confundia os hebreus. Moisés procurou ensinar seu povo a recorrer ao único Deus, em busca de orientações e provisões. Foram forçados a acreditar em suas palavras quando no deserto recebiam maná um dia de cada vez. Dessa forma, o Pai amoroso fez com que aprendessem o primeiro mandamento de prosperidade: buscar somente a Ele para a sua abundância. Quando nós atemos ao poder do pensamento e passamos a usar as leis internas da mente para que nossas realizações externas apareçam, o mesmo pode ocorrer conosco. Se estiver buscando orientações e provisões em circunstâncias externas, haverá um momento em que nada mais restará. Você poderá ser forçado a olhar para dentro de si e procurar a sabedoria interna de Deus, para que alcance aquilo que deseja. Saber disso é conhecer o maior dos segredos da prosperidade. Como uma professora enriqueceu? Uma professora passou a afirmar que Deus seria a fonte de suas provisões em um momento de terríveis limitações financeiras em sua vida. Sua oração diária era: agradeço pronta e amorosamente ao Pai pelas dádivas que recebi hoje. Deposito minha fé em Deus para as minhas provisões. Não dependo de ninguém e de nenhuma condição. Tu, Senhor, és meu poderoso recurso. Aos poucos seu sucesso começou a aparecer, até que se tornou independente. Prosperou na carreira, recebeu uma herança inesperada que incluía, além do dinheiro, propriedades e joias. Seus bens cresceram de tal maneira que já possuía ações, uma casa confortável e um bom carro. Mais tarde disse: graças ao fato de reconhecer em Deus o meu mais poderoso recurso, enriqueci. Provou que, quando confiamos em Deus, como a fonte de nossas provisões e como aquele que nos orienta a clamar por elas, as ricas substâncias do universo, chamadas de corpo de Deus, trabalham de incontáveis maneiras, multiplicando nossa abundância e tornando-as permanente.